Eu brinquei com o pessoal assim, né? Tem certeza que é que eu cante? Se tiver outra pessoa para cantar, eu prefiro. Fala, não, Israel, pastor, como você canta? Eu sei. Eu nem sei se dá certo. Me perdoe, né? Uma falhazinha. Mas esse louvor ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Hoje, sim, é um dia de conscientização. Além do preparo para o Dia dos Pais, né? É um dia de conscientização, que é um mês de conscientização sobre
altas habilidades e superdotação. Você já ouviu falar de pessoas superdotadas? O pai fica orgulhoso, meu filho é superdotado. Nossa, que orgulho, né? Ou tenho altas habilidades. O pessoal fala com orgulho, né? Mas é diferente, a gente precisa entender as famílias. Você conhece alguém que tem altas habilidades? Deixa eu ver a mãozinha, se você conhece. Ou tem alguém aqui na igreja que tem altas habilidades? Você conhece alguém que tem altas habilidades? Conhece? Então, essas pessoas também precisam de compreensão. Por isso que o MAP, que é o Ministério Adventista das Possibilidades, ao qual eu represento, trabalho com ele na associação e também cuido das esposas dos pastores e anciãos. Essa é a minha responsabilidade lá. E o MAP é um novo ministério que tem chegado na igreja para conscientizar e ensinar as pessoas sobre a realidade de saúde mental e bem-estar de várias pessoas, saúde física, né, questão de deficiência física, mobilidade reduzida, pessoas cegas, pessoas surdas, tem várias outras pessoas que cuidam umas das outras, os cuidadores também precisam de atenção, não é? É uma das áreas do MAP. Crianças órfãos e vulneráveis, uma das 7 áreas também, nós são 7 áreas, a gente trabalha bem amplas, né? Olha quantas. E também as pessoas enlutadas, que foram faladas aqui também. São as pessoas que o MAP trabalha, com esse grupo de pessoas. E está em todas as áreas da igreja, não é? Não tem como ter uma salinha do MAP ali separada, uma pessoa responsável pelo MAP isolado. Não dá. O MAP ele trabalha em parceria com todos os outros departamentos, todos os outros ministérios. No grupo de mulheres, temos mulheres com deficiência ou cuidadoras, idosas, enlutadas, temos, não temos? Temos também crianças com alguma situação de saúde mental e bem-estar, deficiência física, temos. Com os jovens também. Então não tem como a gente trabalhar só num grupinho fechado, ou só com pessoas específicas. A gente tem que estar em parceria com todos os outros ministérios. Por isso que o MAP é um ministério amplo e precisa de apoio. Eu vim aqui lembrar vocês também, convidá-los, se vocês gostam, se sentirem à vontade, são profissionais da área de saúde, ou são profissionais que já conhecem, já lidam com pessoas com deficiência, têm algum conhecimento, pessoas da área da saúde, educação, psicologia também, né, que é a área de saúde. Vocês podem apoiar e somar para poder treinar e capacitar a igreja, para conscientizar e ensinar como lidar com pessoas diferenciadas de nós. O MAP veio para ensinar isso. E por isso que vim um pouquinho, não tem a roupa toda roxa, mas 20 pessoas aqui, irmãos, com roupa roxa, né? Está aqui o nosso diácono, a diaconisa também está. É uma homenagem às pessoas com superdotação e altas habilidades. Mas será que só status de todas essas questões, condições neurológicas é a melhor? Será? Será que é melhor que o autismo? Será que é melhor? Pode ser, deve pensar, mas geralmente o autismo é somadinho com superdotação, altas habilidades. Queridos, eles sofrem também. Apesar de ser muito legal, de se falar idiomas assim, fluentes, de decorar a Bíblia, quem sabe o nosso rapazinho aqui, né, tem uma alta habilidade nessa questão de saber a Bíblia, ou da matemática, inúmeras contas, fica até fácil, vai na escola, fica entediado, nada desafia. E isso muitas vezes são incompreendidos em casa, na sociedade. Muitos têm dificuldades de relacionamento. Os seres humanos, a gente tem vários tipos de inteligências e potenciais, né? Umas de liderança, outras de linguagem, outras de sociais, outras cognitivas que a gente vê aí. São vários outros níveis de inteligência. Por isso que não existe mais aquele teste de QI antigo, lembra? Às vezes até tem. Mas você não pode ser classificado só pelo seu QI. Você tem várias outras inteligências que precisam ser trabalhadas. E uma delas é a social, que é o mais afetado neles. Eles são extremamente tímidos, não sabem se relacionar, não têm paciência com a lentidão das outras pessoas, sabe? E acabam ficando mal compreendidos e muitos na adolescência acabam tirando a vida. Sabiam disso? Mesmo tendo esse potencial tão grande. Então a gente precisa compreender e conhecê-los e abraçá-los, acolhê-los, dar desafios novos para eles. Aproveitar não assim de usar a habilidade dessa pessoa, não, mas para ajudá-lo a crescer, a desenvolver cada vez mais, que ele possa desenvolver dentro da igreja, dentro da sua alta habilidade. E ele também aprender socialmente conosco, com paciência, com tranquilidade no clube, no coral, nos jovens, ou na classe de escola sabatina. É um momento de poder agregar essa pessoa, ajudar ela também a crescer nessa questão social, de outro tipo de inteligência delas. Nós temos outras inteligências, né? Cada um tem um tipo de inteligência, por isso que somos diversos. O MAP veio para mostrar para a igreja que todos nós somos diferentes. E a gente precisa compreender e amar a cada um, do jeito que é. Falei, aquilo lá é estranhão, voltar lá é estranhão. Não é para rotular. O MAP veio para quebrar esses paradigmas que a gente foi crescendo, né? Ouvindo, fulano é estranhão, fulano tem isso, tem deficiência, aqueles pejorativos, aquela gente fala, cuidado que se você ficar muito próximo, você vai ficar. Gente, não seria legal você ouvir isso de alguém? Isolamento social, deixar a pessoa para lá porque ela é diferente. Isso dói muito, não é?
E gostei muito de ver a igreja, ela tem uma condição de receber bem, né? Tem acessibilidade aqui, tem um espaço legal para colocar uma pessoa com usuário de cadeira de rodas. Temos também ali também aqui é lógico a questão da galeria, mas aí escolhe quem quiser. Vamos aí dando projetos de ter essa linha da calma, um lugar de calma, né? Espaço da calma para as crianças autistas se regularem. Eu vi as meninas comentando ali no fundo que estão idealizando isso aqui na igreja. E parabéns pela concentração. Temos pessoas, o próprio pastor é uma pessoa, né, que tem baixa visão, questão da cegueira de um olho. Temos pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida aqui também. Então, assim, quando a gente convive com eles, a gente começa a compreender e entender, não é? E não é feio, uma igreja cheia de pessoas com deficiência, queridos. Lá fora também é. O mundo aí fora também é. Ninguém quer, eu quero uma igreja só de perfeitinhos. Lembra aí no passado quem queria um povo seleto aí, o que aconteceu? Falando que queria só purificar a raça? Sabe o que eu estou falando? Não é? Lá no passado, Alemanha e tal, então. Essa intolerância ao diferente gera guerra, violência, morte, traumas. Isso, esse isolamento é terrível, mancha a história. Então, na igreja não tem ninguém bonitinho. Eu quero só as pessoas brancas de cabelinho liso. Eu quero só as pessoas morenas, cacheadinhas na minha igreja. Eu quero só que andam, que falam, que entendem bonitinho. Não. Deus criou nós, todos nós somos diversos. E uma igreja que tem pessoas com deficiência realmente representa a sociedade lá fora. Que é o mesmo aqui. Parabéns para vocês, que aqui na igreja temos pessoas que representam a população lá de fora. E quanto mais vierem, melhor que sejam todos, tanto como assim, típicos ou atípicos nos nomes que são dados. Que seja, que a igreja enche de pessoas. Por quê? Vamos entrar na Bíblia agora. Você vai entender comigo a importância que Deus pede para quando Deus nos chama, Ele tem um propósito para nós, porque somos filhos diferentes deles, você vai entender por quê. Ele nos criou de um jeito, e com o passar dessa criação houve uma mudança no meio do caminho aí, e que nos deixou longe dele. Mas tem um tipo de deficiência que todos nós temos aqui. Não adianta você falar que você é 100% perfeitinho, não, tá? Deixa eu te falar, principalmente a questão espiritual. E a gente vai entender isso na Bíblia hoje. Abra sua Bíblia comigo, então, em Números. No livro, no capítulo 22, livro de Números, capítulo 22, no verso 31. Vocês vão ficar meio confusos. Eu vou ler vários versos com histórias diferentes. Olha, a professora de formação é assim, né? A gente fala só vários versos, ó, teste para interpretação, hein? Quem é bom de interpretação de texto. Vou ler várias histórias diferentes, que não tem nada a ver uma com a outra, mas tem um ponto em comum entre elas. Vocês vão perceber aí, tá bom? Pode ser? O desafio? Essa primeira história vai falar sobre Balaão. As crianças lembram da história? O segundo bichinho da Bíblia que falou, porque o primeiro foi quem? Serpente. O segundo foi uma jumenta, não é? E dentro desse contexto da história, Balaão queria quê? Ganhar dinheiro, profeta, porque ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Ele foi contratado porque ele era profeta. E ele podia fazer maldições ou bênçãos para as pessoas. E o povo inimigo de Israel pediu para ele fazer isso aí e ofereceu muito ouro para ele. E ele falou assim: mas eu precisava de um dinheirinho a mais, fazer um bico, né? Só que esse bico vai fazer bico. Aí o Senhor, ele orava assim: me deixa ir lá. Não, Deus falou: não vai amaldiçoar, esse povo é meu. O povo escolhido. Ele vai assim: só um pouquinho. Ele insistiu e foi. E Deus falou para ele não ir, mas ele foi. Teimoso, mas foi. E aconteceu uma situação que a jumenta começou a espremer ele de um lado para o outro, não queria ir, não é? Mas aí tem um verso aqui, Números 22, no verso 31, tem um episódio, uma situação que acontece com Balaão, e a gente vai ver em outras lá. Vamos ver se vocês pegam, hein? Abre a sua Bíblia, em Números 22, verso 31. Vamos orar então com a leitura da palavra? Pai querido, obrigado, Senhor, sua palavra está aberta neste momento, que possamos entender os teus planos, os teus sonhos para nós, e que possamos entender nossa realidade espiritual também, e como podemos, Senhor, melhorar a cada dia. Nos ajude, Senhor, nessa caminhada de fé que temos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. A jumenta estava tentando evitar de que ele prosseguisse, senão quem quer matar ele? O anjo. O anjo estava lá prontinho para matar Balaão, porque ele estava desobedecendo. Mas ele não conseguia fazer uma coisa que a jumenta conseguia. Vamos lá, próxima história. Entendeu? Já estou jogando uns spoilerzinhos para você. 2 Reis 6,15. Abra lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6.
com o inimigo, com o problema, porque eles tinham sido a bênção de Deus. Deus de Israel acompanhava eles. Deus poderoso, fazia diferença nas outras, comparando com os outros reinos. Tanto que um pediu para amaldiçoar, não é isso? Mas o outro rei, esse da Síria, fazia planos para poder acabar com o povo de Israel, armava tocaia, fazia guerra, pegava escondidinho no monte e fazia de outro jeito, e toda vez o povo de Israel estava esperando eles. De algum jeito ele sabia. E o rei se revoltou. Tem algum dedo duro aqui no meu reino. Vou acabar com vocês tudo. Ele queria acabar com os servos dele, porque estavam dedurando o que estava acontecendo. Todas as estratégias de guerra, o povo inimigo sabia que era o povo de Israel deles, né? Que era o inimigo deles. Aí eles falaram, não, Senhor, não nos mate os servos dele, por favor. Mas vocês estão contando tudo, tem meus segredos mais ocultos, o povo de Israel sabe? É porque deles tem um profeta, um homem de Deus. E esse profeta conta tudo. Conversa com Deus, vai lá, revela, conta tudo para eles. Eles ficam esperando suas estratégias. Por isso, aí então a culpa é desse homem, fala para esse homem então. Aí juntou um rei, um exército, um montão para encontrar Eliseu. E olha aí a história. Vem em seguida, juntou uma cidadezinha que Eliseu ficava junto com o moço dele. E ao verso 15 diz assim: ó, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas eles estavam sozinhos, não tinha exército lá, né? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Uau! Tinha um exército de Deus protegendo eles. Que poderoso! Imagina você, numa situação dessa, você sozinho, um exército mesmo humano, vindo para acabar com você, mas tem lá um exército divino de Deus te protegendo. Poderoso essa história, não é? Lindo demais. E você acha que não acontece com a gente aqui? Será que o mesmo Deus do passado não pode te proteger hoje? Mesmo você achando que está sozinho ou sozinho? Ele vai te jogar com um exército enorme. Não precisa ter medo. Não temas. É a palavra mais repetida na Bíblia. Não tenha medo. Olha só, e quantas vezes a gente tem medo, né? Pessoas com deficiência, quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe alguma coisa, uma situação de saúde. No Dia dos Pais, a gente está lembrando aí. Quantos pais, meninas, né? A gente vê, meninos, homens, falando com vocês agora, que quando recebe a notícia de um filho que é típico, vai embora. Não aceita. Deixa os mãos sozinhos. Muitos, 70% a 80% vão embora. Como se não fosse responsabilidade sua. Tipo, a Ana de um filho saudável, vai embora. Não é simples assim. É uma vida. Por mais que seja diferente, por mais que tenha algum tipo de deficiência, por mais que não viva tanto, que não supra a sua necessidade de brincar de bola, de futebol, de conversar, ou de às vezes até passear com a sua princesinha, uns 15 anos, se ela não andar, não falar. Eu sei que não é fácil, eu vivo isso. Eu tenho filho com deficiência, meu filho tem paralisia cerebral. E eu tive muito medo de meu esposo me abandonar, sabia? Porque é comum. Mas ele é pastor, Gisele. Pastor é homem, pastor é ser humano. Vai no banheiro, né? Conta, ser humano. Gente, de carne e osso. Entende o que eu estou falando, né? Então, assim, não tem ninguém santo aqui entre nós. E eu fiquei com muito medo quando ele recebeu. Meu marido chorava igual uma criança, chorava. E eu não sabia como reagir, porque eu também estava sofrendo com aquele diagnóstico. E qual era a reação? Eu não sabia, não conseguia abraçar, eu não sabia reagir. Eu só olhava meu filho assim e falei: como é possível? Como assim? Que nome é esse? Eu não sabia o nome da deficiência que ele tinha. Como assim, se ele tempo de vida, o médico falou: não sei, ele vai andar, não sei, ele vai falar: não sei. É só isso que eu ouvi. E meu marido chorava. Noite desafio chorando. Aí um dia no corredor, esse corredor de casa, sabe como é que é? Quando a gente encontra um outro, eles falam assim, uns desviam, uns falam. Aí eu parei de frente a ele assim: Vini, você vai continuar com a gente ou não vai? Pergunta dura, né, de fazer, mas eu tive de fazer, porque eu precisava também, né, meninas? A gente gosta de estabilidade, de segurança. Às vezes a gente, para poder saber o que vai fazer na vida, a gente precisa saber com quem pode contar ou não é? Aí perguntei para ele: claro que eu não vou abandonar vocês, de jeito nenhum, vocês são minha família, eu amo vocês. Aí depois que ele falou isso, quem foi chorar foi eu. Eu não precisava de estar bem emocionalmente, porque sabe, porque eu estava fazendo plano já, se ele não abandonar, vou ter que voltar com minha mãe, vou levar meu filho para a PAI, que é uma, né, tem deficiência, é um lugar que eu sei que atende, vou terminar minha faculdade, vou dar aula lá na PAI, eu vou ser assim, minha vida vai ser desse jeito, estava fazendo planos já de seguir um outro rumo, porque é comum ficar sozinha
isso no passado, Deus pode te perdoar. Mas não influencie, não incentive outros homens a fazerem isso. Apoie os outros homens, apoie famílias que estão sofrendo com algum diagnóstico. Nós, como igreja, precisamos ser fortes, unir uns aos outros e mostrar que dá certo, não é impossível. Estarmos juntos aqui. E eu vou continuar um pouquinho mais nessa história, vocês vão entender agora onde a gente vai chegar. Bora lá em Lucas 24, verso 31. Só dei um adendozinho aí para poder contar para vocês dessa realidade, o link com o que Jesus faz. Né? Lucas 24, no verso 31. Lucas 24, bem lá na frente do Novo Testamento. Lucas 24, verso 31. Essa história também tem muito detalhe a ver, mas não tem muito a ver com o povo de Israel, mas já passou, Jesus veio, Jesus faleceu na cruz, foi morto na cruz. E os discípulos estavam frustrados, decepcionados, porque esperavam o quê? Um rei que libertaria do povo romano, da opressão. É isso que eles queriam. E eles ser tanto que uns brigavam com os outros, para pedir para a mãe, fala para Jesus me colocar como ministro. Ele é a mãe, Jesus, você pode colocar meu filho do lado direito, do lado esquerdo, do centro? Que achava que ele tem um reino terrestre. E a mãe vai lá puxar nas sardinhas, as mães defendendo ele, né? Lógico, status, meu filho, ministro do reino, o rei que faz milagres, o rei que dá comida, o rei que cura. Quem não quer um rei? Nós vai ter eleições agora de presidente. Imagina um presidente que curasse todo mundo, que falava palavras maravilhosas, que trazia paz, que é o que a gente mais precisa, né? E que trazia comida de graça para a galera. Quem não queria um rei desse, um presidente desse? Todo mundo, não é? E Jesus estava lá. Só que Jesus passou por todo aquele martírio, ele contou para os discípulos que ele ia passar, que o reino dele não era aqui, que era em outro lugar, e mesmo assim eles não entenderam. E no caminho estão lá chateados, com um pedrinho, sabe assim, tudo deu errado, deixa o Senhor, não deu nada certo, ficou chateados os dois lá. De repente aparece um homem no meio do caminho com eles, né? E começa a conversar, por que vocês estão tristes? Você não ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Jesus morreu, Jesus, grande profeta, um grande, né, Messias, a gente esperava a libertação do nosso povo, ele morreu. Mas vocês não entenderam. Ele começou a conversar com eles, né? A Bíblia, desde o lado passado, como é que era a promessa, como seria, e foi explanando a palavra de Deus aos pouquinhos. E chegou nesse momento, eles foram sentar, parar um pouquinho na viagem para comer. E olha o que aconteceu aqui, ó, no verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então o quê? Eles abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele quem? O próprio Jesus. Que legal, imagina, você está chateado, com saudade de alguém, uma pessoa aparecer para você. Hoje não fica muito legal não, dá até medo, né? Você acabou de passar no velório de alguém e de repente a pessoa aparece para você e você fica meio estranho, não é muito legal isso aí. Mas Jesus apareceu porque ele era Deus. E explicou direitinho, eles contando no verso 32, disseram: olha, porventura não nos ardia o coração quando ele no caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você já leu a Bíblia e teve momentos de meditação com Deus, deu um calorzinho no coração, uma fada, uma coisa gostosa, tipo, acalmando aquela preocupação que você tem, dá aquele conforto, né? Exatamente, imagina ouvindo do próprio Jesus, as palavras que ele ditou aqui para quem foram inspirados para escrever a Bíblia. Se essas palavras transcritas por homens nos faz isso, imagina a vida do próprio Cristo. Maravilhoso, né? E o ouvido deles assim amaciou, esquentou o coração. E vocês estão percebendo já uma coisa que tem a ver com essas histórias? O que tem em comum? Apesar de Balaão, lá o moço de Eliseu, os discípulos. O que tem em comum? Você ainda não descobriu, vamos lá em Jó, no verso 9, capítulo 9, verso 11. Livro de Jó, um homem íntegro. A gente fala de Jó, no meio do sofrimento, perdeu todos os filhos, pais. Imagina você perder tudo que você tem hoje. Tudo. Os seus bens, pegar fogo, queimar, de um jeito, acabou a poupança, acabou o investimento, acabou tudo. Ele perdeu tudo que tinha, a saúde, só não perdeu a esposa. Todo mundo fala que ela era espinho na carne, não era não. Apesar de ela falar desesperada que ela sofria junto com o Jó, né, meninas? Mas você vê teu marido lá sem filho, você perde todos os seus filhos, todos os seus bens, vê teu marido morrendo, apodrecendo em vida. Você fala, meu Deus, só falta o quê para você morrer? Desespero, o que está acontecendo? Ela está desesperada. Todo mundo fala mal da mulher de Jó, mas não. Ela foi usada por Deus depois para bênção, para abençoar e continuar essa família. Ele tinha 10 filhos e ele perdeu todos num dia só. Mas ele passou por muito sofrimento, e no meio desse sofrimento todo, ele estava
Deixa eu pegar aqui no verso. João 9, ajuda aí. Se não pegar não, né? Aqui, tá aqui. No Jó, capítulo 9, verso 11. Diz assim, ó. Jó, que sabia que era fiel a Deus, um homem íntegro, não tinha pecado contra Deus, ele sempre fazia sacrifícios pedindo perdão pelos erros dos filhos, sempre protegia a família, um exemplo de pai, né? Falando de Dia dos Pais, Jó é um excelente exemplo. Se você quer saber como é que é um top de um pai, você planeja ser um pai, lê a história de Jó. Primeiro no início, até depois também, para você ver que apesar do sofrimento, mesmo tendo notícias ruins na sua casa, Jó não desistiu não. Jó podia falar assim, some daqui mulher, pelo amor de Deus, já perdi tudo. Podia falar assim, some daqui, me deixa mais sozinho, né? E os amigos queridos dele, amigos íntimos, começaram a falar, você tem pecado, você tem alguma coisa que fez de errado. E bateram, tem vários capítulos de Jó, os amigos bateram em Jó. E ele continuou fiel a Deus, e não amaldiçoou. Isso não era de Deus, esse mal que vinha, todo mal, queridos, que a gente vive hoje, não vem de Deus, de forma clara mostra isso no livro de Jó. Se você quer entender a guerra que a gente vive entre o bem e o mal, e por que as pessoas boas sofrem, está aqui no livro de Jó. E simplesmente porque temos um inimigo em comum. Tem uma pessoa, um ser que detesta Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se você quer afetar alguém para poder doer, o que a pessoa faz? Gosta de afetar alguém? Parece com você. Um inimigo gosta de ferir quem? Os nossos filhos. Aquela que a gente mais ama. E nós somos o quê? Filhos de Deus. E temos um inimigo que quer nos acabar com a gente. Quer deixar a gente no pó, igual fez com Jó. Destruir, deixar a carne viva. Perder todos os bens, ficar miserável. Ainda ouvir todas as ofensas. É isso que Satanás quer para nós. Deus não quer isso. Olha o que Deus faz. Olha que a fé de Jó nesse momento lá no fundo do poço. Estava lá no Jó 9, verso 11, assim, ó. Eis que ele passa por mim e eu não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Ele sabia que Deus estava com ele, apesar de tudo. Ele tinha fé. De todo aquele sofrimento ele sabia. Eu sei que ele passa por mim. Eu sei que ele está aqui, mas eu não consigo o quê? Ver Deus. Vocês estão vendo as diferenças? Balaão não viu o anjo. O moço não viu os exércitos. Os discípulos não viram Jesus. E Jó, homem de Deus, não via Deus. Não sentia. Apesar de saber que ele estava ali, ele tinha fé de que ele estava ali, mas ele não conseguia perceber Deus. Não percebia. Vamos fechar agora para a gente entender agora a realidade. Tá, José? Você falou lá no passado, lá no povo de Israel, lá nos discípulos, lá de Jó, não tinha? Vamos ver agora a nossa realidade. Será que a gente continua na mesma situação deles? Abre lá em Apocalipse 3,17. Apocalipse 3,17 contra a realidade, conta a realidade da igreja no tempo do fim. A realidade da igreja de Laodiceia. São várias cartas de Apocalipse, a gente sabe que são tempos bíblicos, tempos e períodos da realidade de fé, como seria a qualidade de fé das pessoas. E Laodiceia mostra a realidade antes um pouco da volta de Jesus, que a gente crê que a gente não é Laodiceia, não. Quem é que é Laodiceia? Vou fazer um apelo ao contrário aqui. Quem é que é Laodiceia? Ninguém quer ser Laodiceia, né? A gente está vivendo um período de Laodiceia. Olha o que está acontecendo. Vê se a gente se reconhece aqui, ó. Em Apocalipse 3, 17, diz assim, ó. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és o quê? Infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Mas é a nossa realidade espiritual hoje. Estou contando para vocês o que é essa situação que a gente vive hoje. Por que a gente sofre? Por que a gente não entende? Por que abandonamos a Deus? Por que a gente duvida que Deus existe ainda? Será que tem um ser que olha lá de cima, fica lá jogando raiozinho na nossa cabeça, vendo, torturando? Será que as pessoas ilustram Deus assim, né? Como um carrasco que se agradar bem, se não agradar, se lasca comigo, como se fosse um chefe tirano? Será que tudo que a gente crê é verdade? Por que a gente pensa isso? Porque a gente não consegue mais o quê? Ver Deus. Se alguém fala que ver Deus é bem difícil, pode acontecer? Pode. É difícil, ninguém na Bíblia mostra que viu Deus. Só Moisés viu a silhueta de costas de Jesus, que Moisés foi um grande, né? E só de costas, porque se ele visse de frente, ele ia morrer. Nós não temos condição espiritual de ver Deus, de tão puro e perfeito que ele é. Mas ele se faz presente, igual Jó, né? Ele está pertinho da gente. Vocês acham que não? Quem duvida que Deus não está perto da gente? Eu creio. Ele está bem pertinho da gente. Sempre nos rodeando. Quem creu? Nossa, é maravilhoso demais a gente saber disso. Como Jó acreditava.
e sabia que Deus estava pertinho. Diz a Bíblia, em vários livros de estudo de profecia, que Ele está ao nosso redor. A gente vai conferir alguns agora, para ver se realmente essa realidade é só nossa, e o que aconteceu aí no passado, por que, em que momento não conseguimos mais ver Deus? Será que Deus nos criou para ficarmos assim alienados? Deus, cadê você? Será que o Senhor existe mesmo? Que graça que tem! Que graça que tem criar seres que não podem ser vistos por Ele mesmo? Às vezes a gente sofre de ver um filho, mas não enxerga, a gente não entende, não é? Uma questão do autismo, filho, parece que tem outro mundo, né? Não olha, não tem troca de olhares, não presta atenção em você, isso dói no vazio, né? Você acha que Deus não sente o mesmo com a gente? Deus tem um monte de filhos autistas e cegos. Não estou julgando, mas a gente, nosso mundo longe, nosso relacionamento com Deus é vago. Olha lá, a gente percebe, ora de vez em quando, entende, olha para Ele de vez em quando, mas esquece Ele durante vários dias, vários meses, anos até. Não é assim? Nossa fé? Olha o que aconteceu em Patriarcas e Profetas, diz assim, eram visitados pelos anjos, quem? Adão e Eva. E concediam-se-lhes comunhão com seu Criador sem nenhum véu de proteção. Nada impedia a visão deles de ver Deus. Nem um véuzinho, véu é transparente, né? É fininho. Nada impedia de virar assim. Imagina encontrar com Deus todo pôr do sol. Esses dias eu estava lá e dei uma passadinha em Campos do Jordão, que é gostoso, é baixinho para vocês, né? Teve aquele recital de músicas maravilhoso. Aí estava no fechamento com meu filho. No pôr do sol, a gente levou uma música clássica linda. E no final a gente fez o fechamento no pôr do sol. Disse que a vista é linda lá perto daquele. Esqueci o auditório. Esqueci o nome do auditório que estava no último. Isso mesmo. Tem uma vista de pôr do sol maravilhosa. Aí no final, todo mundo vendo, ficou meia hora lá observando. No finalzinho, todo mundo começou a aplaudir. Gente, não imagina aplaudir o sol. E é uma criação de Deus, que é tão lindo. A gente vê, imagina quando Jesus voltar. Imagina você vai estar de pé. E ele chegar no dia falando, Eli, esse é Deus que acreditava, esse é Deus que esperava. Imagina todo mundo aplaudindo, ele chegou. Vai ser bom demais, entendeu? Hoje, não vou ficar comendo, não. Senhor, se eu levo o moleque, ele está aí. Ele está aqui, eu não acreditava, ainda bem, bom demais. Eu queria isso, eu esperava isso. De um lindo sol, as pessoas aplaudindo o sol. Por quê? Todo final de dia, antes do sol se pôr, Jesus se encontrava com Adão e Eva. Toda vez que ele conversava, como é que foi seu dia? Aquela coisa gostosa de pai e filho, ei, como é que foi a escola, lembra? Como é que foi a escola? Como é que foi o dia? Tá tudo bem? E ele passava todo dia assim com ela, Adão e Eva, todos os dias conversando. E essa saudade, esse vazio que a gente tem quando vê o pôr do sol é exatamente isso. A nossa criação foi para encontrar com Deus todo o sol, toda a tardezinha. Esse era o momento da saudade, não vazio, né? Fica tudo escuro de repente. Mas olha que gostoso ser iluminado por Deus, ouvir as histórias dele, de como ele criou o universo. O mundo é assim que eu não era viver. Toda noite, todo finalzinho de dia, estava lá. E aí, como é que eu ouvia deles? Eu aprendi isso. Olha, eu mudei o nome e tal. Olha, assim. E como é que funciona isso? Assim, nossa, que incrível. Como é que você fez isso? É assim, assim, assim. Explicava para eles tudo. Eles tinham fome e sede de aprender. Tanto que Satanás pegou a curiosidade de quem? De Eva, de aprender mais. Ela amava aprender. Eles sentiam sede de aprender. Igual as crianças têm, né? Pergunta tudo, isso e aquilo. Só que as crianças adultas, né? Prontinhas, e vai isso e aquilo outro. Desse jeito, um monte de pergunta. Só que Satanás falou sagaz, pegou exatamente o que eles queriam. Sabedoria, vocês querem conhecer o bem e o mal? Olha, você não conhece o mal. Você pode conhecer também, mas o mal você não conhece. Olha, Deus sabe de tudo. Ele está enganando vocês, ele não quer que você seja igual a ele. Olha que sagacidade, né? Foi e pegou onde eles mais queriam fazer, aprender. Eles queriam aprender. Em 2 Coríntios 4:4 diz assim, que o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Se diz Deus, né? Deus bem minúsculo assim que está na Bíblia. Cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem que nos tirou a visão, queridos? Entenderam agora, né? Que em comum de todas essas histórias, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em toda a Bíblia mostra de capa a capa o nosso segredo espiritual. Nós todos somos cegos. Não enxergamos Deus, não percebemos Deus, sofremos por isso. Se pudéssemos encontrar com Ele todo final de dia, seria maravilhoso. Porque para isso que Ele nos criou. Essa é a nossa saudade, que a gente vive vazio, que nada preenche. Puxa, mas eu acabei de comprar uma casa própria, maravilhosa, meu carro lindo, meu filho é superdotado. Estou falando superdotação. Meu filho tinha notas excelentes. Minha família é perfeita, mas eu continuo triste. Ainda dá um vazio que não sei o que é.
Ver um filho com dor, com deficiência, com deformidades. Você sente isso no seu próprio pé, limitações físicas. E você fica assim, puxa, Deus me quis assim? Deus me manda você assim? Aí começam as dúvidas, a fé. Por que comigo? Por que eu? Por que na minha família? O que eu fiz de errado? Tanta gente tenta abortar os filhos. Tem gente que faz de tudo para não ter um filho bem saudável, usa drogas, bebe. E a gente tem um plano matar bonitinho. O filho nasce com uma deficiência. Você sonha, idealiza, prepara, tudo bonitinho. Por que comigo? Queridos, o mundo todo é mau. Todo jaz no maligno. Não porque Deus quis, mas porque o Deus desse século ainda continua atuando. A força dele, foi vencida na cruz, a gente crê nisso. Mas ainda a gente está nesse processo. Por quê? Diz o livro Primeiros Escritos, diz assim, se os olhos de tais pessoas, quem lê os livros, né, os escritos de Ellen White, não que a gente crê como segundo a Bíblia, mas eu gosto de ilustrar com os comentários bíblicos, a gente crê nela, ela não tem o mesmo peso da Bíblia. A Bíblia é o primeiro, tanto que eu trouxe para vocês aqui. A palavra de Deus mostrou que somos cegos. Mas quais são os comentários dela sobre algumas partes, né? No livro Primeiros Escritos diz assim, se os olhos de tais pessoas, avarentas e egoístas, pudessem abrir, ver-se-iam Satanás rindo em triunfo infernal, exaltando-se da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem esfacilados. Alguém aqui gosta de ser zoado, zombado, ridicularizado? Ou você gosta de alguém que zoando seu filho, fazendo bullying com seu filho? A gente fica louca, né? Mães, pais, estão fazendo bullying com meu filho na escola. Vai fazer uma briga, não vai brigar lá na escola. Ninguém está fazendo nada. É absurdo. Mas a gente ofende tanto em casa que a gente não aceita que ofende lá fora, né? Fica aí, né? Faz essa dica. Mas Satanás ri de você todos os dias, quando você aceita as sugestões dele. E quais são as sugestões dele? Tudo que tem de errado, a gente sabe o que é. Quebrar os mandamentos de Deus, não ter tempo para Deus, não ter tempo para a família, não ter tempo para você mesmo. Trabalhar, não precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Quem disse? Queridos, no final da vida o que vale? Já viram alguém no leito de morte? Quem já viu? Alguém no leito de morte? Já descansando, despedindo, não é? Não, Dãozinho, mas o que a pessoa se arrepende? Já viram? Do tempo em família, eu podia ter ficado mais com vocês. Eu podia ser o melhor pai. Eu ouvi isso do meu pai. Eu poderia ter sido o melhor pai. Ter dado melhores exemplos para vocês. Meu pai era alcoólatra. Viveu muitos anos. E ele se arrependeu amargamente de tudo que ele passou e viveu, porque ele herdou isso com câncer na garganta, de tanto beber e fumar. E ele veio a falecer novo, com 70 anos. Tem 11 anos já isso. E ele poderia estar aqui com a gente. Mas ele roubou por escolhas erradas, porque ele caiu na sugestão dos amigos, Satanás. Vai lá, um golezinho só, um golezinho, vamos falar só uma ressaquinha, vai falando. Todo mundo faz isso. Um cigarrinho, chique, né? Com Marlboro, não é ficar com Marlboro, chique. Meu pai pegou essa geração aí, os bonitões que fumavam, né? Mais sauradores, era chique ser assim, era modinha. Tem outras modinhas hoje aí, mas as sugestões de Satanás são essas. Vai lá, abre aqui, olha lá sua ex-namorada, seu ex-namorado no celular, vê como é que ele tá. Olha lá, fulaninha, olha que foto bonita. Mulher, tá melhor que a minha aqui, bora dar uma olhada. Começa a dar umas conversinhas, tá bonita hoje. Sabe aquelas conversinhas lá no cantinho do celular? Hoje o celular está na nossa mão. Você pode aprender tudo o que você quiser, mas pode destruir a sua família com ele também. Com uma mensagem errada, com um comentáriozinho. Aí vai dando aquele assim, começa aquele calorzinho no coração, né? Só que diferente, calorzinho satânico, da traição, do adultério. E as famílias se desfazem. E Satanás, mais uma mané. Eu derrubei. Menos uma família, destruindo a imagem de Deus. Viu, Deus? Olha aí, Deus fez tudo claro. Esse que fica falando com Deus. É isso que ele é pensado. Duvido que tenha um que te aguente. Você abençoa Jó porque ele tem um monte de dinheiro. Tira tudo dele.
decepcionadas com Deus, mas elas não estão decepcionadas com Deus. Se a gente for ver exatamente pessoas que saem da igreja, é porque alguém as tirou. Alguém falou, não, porque tinha panelinha e não me incluíram, me olhavam de forma errada. Uma mulher dentro da igreja roubou meu marido, ou um homem na igreja levou o teto com minha esposa. Olha só, imagina, são coisas horríveis que acontecem, porque somos maus. Mas até quando você vai cair nesse lado de Satanás? Até quando você vai continuar dando prazer para ele? Até quando vai fazer ele rir de você? Então, se você não gosta de zombaria, fique esperto, porque tem muita zombaria espiritual rolando aí, onde você não vê. Olha o que diz aqui também Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 78. Muitos consideram essa classe, falando de pessoas ricas, né? Como sem esperança e que pouco fazem para abrir os olhos delas. Tipo assim, não ajuda a nós a ver o caminho do céu. Acham que eles estão cegados e deslumbrados. E estão mesmo, cegados e deslumbrados pelo poder de Satanás e perderam de vista a eternidade. Porque ouro? Para que ouro se eu tenho ouro onde eu quiser, do jeito que eu quiser? Para que eu vou voar se eu tenho um helicóptero próprio meu? Faço o que eu quiser. Mas o que eles precisam, queridos? A gente precisa também abrir os olhos deles, desse vazio que eles sentem, não importa o dinheiro que tem. Eles também sentem esse vazio, essa saudade que nós também temos. Desde o mais humilde até o mais rico, todos possuem a mesma deficiência espiritual, o mesmo vazio espiritual e a necessidade de Deus. Não importa a classe social. Não tenha medo de pregar para pessoas abastadas também. E nem para os humildes. Todos, e nem para os deficientes. E nem para as pessoas com algum tipo de limitação. Ah, mas ele não vai entender. Queridos, a palavra de Deus é incrível. E ela toca o coraçãozinho mais, assim, longe que seja a pessoa cabecinha. Mas meu filho autista vai entender, vai. Meu filho com paralisia cerebral vai entender, vai. Deus é maravilhoso, Ele toca no coração, Ele trabalha na fé de cada um, do jeitinho que é. Vamos continuar aqui, olha. Acabamos nossas citações de Testemunhos Celestes, diz assim, dia a dia prossegue a batalha. Se os nossos olhos pudessem abrir para ver a operação dos instrumentos bons e maus, não haveriam frivolidades, vaidades, nem gracejos e chocarrices. O que é chocarrice, velho? Insolência, desrespeito, arrogância e imoralidade. Se todos nós nos revestíssemos, tipo vestir mesmo, de toda a armadura de Deus. Quer saber as armaduras de Deus? Está lá em Êxodo 6. Essa vai ficar de dever de casa para vocês. As armaduras de Deus é Êxodo 6. Está lá escrito direitinho. Se vestir dessas armaduras e combatêssemos varonilmente, o que é varonilmente? Falando no dia dos pais, né? Como heróis, como heroínas, heróis e heroínas do Senhor. Combatesse com força. O quê? As batalhas do Senhor. Quais são as batalhas que o Senhor pede para você fazer? Você sabe a batalha do Senhor? Toma a tua cruz, não é? E siga-me, não é? Ide, todo mundo, pregai o evangelho. Essas são as batalhas do Senhor. Ele não está pedindo para você lidar com o inimigo, que é Ele que lida com ele. Quando você se reveste da armadura de Deus e combate com força, de forma heróica mesmo, com fé, com força mesmo, essas batalhas do Senhor, olha o que diz aqui, obteciam vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Não precisa ter medo do inimigo de Deus. Ah, Gisele, você está falando que o inimigo de Satanás. Não precisa ter medo, queridos. Se você fizer exatamente isso, ter fé em Deus, se revestir do poder de Deus e combater as vitórias do Senhor, as guerras do Senhor, Ele vai embora do seu lar, vai embora da igreja, vai embora do inimigo de Deus. E Ele não tem poder sobre vocês, amém? Sobre isso, não tenha medo. Não tenha medo do inimigo de Deus. Faça do seu lar, proteja a sua casa com culto familiar, com orações, com entregas diárias dos seus filhos, como Jó fez. Por mais que venha adversidade, por mais que venham diagnósticos ruins, nada pode derrubar e abalar a sua fé. Porque tem uma vitória incrível vinda para vocês. Tipo a história de Jó. Deus refez a vida de Jó. Deu filhos mais bonitos do que ele já tinha. O orgulho dos pais. Ele é lindo, ele foi lindo. E deu muito mais riquezas do que ele tinha. Deus honra, queridos. Ele pode te abençoar aqui nessa terra, mas também tem uma certeza de salvação e plenitude no céu. Não desanime. A vitória é certa, amém? A vitória é certa. A cura é certa. A libertação é certa. Só falta um pouquinho mais. Deus pode fazer assim para você ser abençoado? Pode. Agora? Com certeza. Mas Ele tem grandes bênçãos para toda a humanidade. Falar, sim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Coisa simples, né? Você fala, eu aceito. E eu quero seguir essas batalhas do Senhor. Diz assim, história da redenção.
Alguns, igual nós aqui, que chegamos nos tempos, né? Recearam de que finalmente Deus houvesse deixado perecer pelas mãos dos ímpios. Se, porém, seus olhos pudessem abrir, ver-se rodeados dos anjos de Deus. Está vendo? Você crê nisso? Se você achar que Deus está longe, você está desanimado, achando que Deus esqueceu, que deixou nas mãos dos inimigos dele, tem anjos ao seu redor. Que lindo, né? Se a gente pudesse ver. Tem anjos te protegendo. E olha que desejar das nações fechando. Jesus, a missão dele ao vir aqui, ele procurava abrir os olhos do entendimento a fim de verem como a mão divina sustenta os anjos. Ele está no controle de tudo. Ele cuida de tudo. Ele só está mostrando, queridos, por que ele não veio ainda? Por que na cruz então já não resolveu? Jesus veio restaurar todo mundo, levou todo mundo para o céu. Por que não teve fim ainda? Por que ele não voltou ainda? Porque ele quer deixar claro que estamos em uma guerra espiritual, um grande conflito que a gente vê. E tem uma guerra, não é sobre nós, somos vítimas dessa guerra. A gente está no meio de um tiroteio, literalmente, a gente está no meio. A nossa decisão é que vai valer. Para que lado você vai? A quem você vai escolher? A quem você vai seguir? Porque quem está em jogo é o caráter de Deus. Se ele é justo ou se ele é injusto. E a gente está deixando, Satanás está mostrando de forma bem clara quem é injusto e quem é justo. Ele está deixando o nome dele limpo, porque ele é um Deus íntegro. E ele está mostrando quem é na história. E a gente está sentindo na pele o sofrimento que Satanás traz para nós, no mundo mal. E os outros mundos ao redor, perfeitos, filhos de Deus que veem ele, lamentam olhar para nós e falam: puxa, por que ele sofre tanto? Ele falou: calma, eu tenho solução para ele, já dei a solução. Mas ele precisa mostrar para os outros que Deus não é injusto. Satanás vai ter o seu filho, ele vai ser extinto. Mas Deus deu tempo e de sobra para mostrar quem é quem. Então, queridos, o tempo de Deus é diferente do nosso. Parece incrível, a gente está pregando anos e anos que Jesus está voltando, Jesus vai vir. E quantos séculos já se passaram, Jesus já veio 2000 e tantos anos já, e até agora nada. Mas o tempo de Deus é o tempo certo, porque o caráter dele é o que está em jogo. Entendem isso? Sabe, para limpar o nome, às vezes a gente demora uma vida inteira, né? E Deus está tentando limpar o nome dele. Ele está sendo julgado como um Deus tirano, um Deus mau, que a lei dele é impossível de ser seguida. E é tão impossível assim, a lei dele é tão ruim assim, é tão difícil, será? E ele veio provar que não é impossível, como ser humano, ele viveu como nós. Mas ele dá a chance de cada um, quanto mais filhos tiverem, melhor. Ele quer o céu lotadinho de filhos dele, restaurados e plenos, para olhar face a face com ele. Queridos, aí a gente fica pensando: mas Gisele, você acabou de falar que eu sou séria espiritual, estou triste, estou chateada. E agora, o que eu faço? Ele deixou o segredinho na Bíblia. Está lá. Está a cura nossa cura da Bíblia. Pelo menos o segredo de remedinho para o nosso jeito de resolver essa situação. Quando a gente recebe um diagnóstico de alguma deficiência, as pessoas falam de reabilitação. Já viram? Autistas, é o ABA. Para questões motoras, é fisioterapia, né? Terapia ocupacional. E são centros de reabilitação. No meu filho, então, são várias especialidades. É físio, é fono, teórica, terapia, já fez todas as terapias que você imaginar na vida, já fez. Resolveu? Amenizou um pouco, mas ainda não. Claro que essa deficiência ela é tão grave na questão do cérebro dele, na questão das lesões que o meu filho tem, que o cérebro, a mensagem que ele tem de guardar os estímulos, cada estirão que ele tinha, ele esquecia do crescimento, porque a memória era só muscular, não era neurológica. Difícil, né? Então, cada estirão apagava tudo de novo. Vai, fisioterapia, tudo de novo. E hoje meu filho tem várias deformidades devido ao quadro. Ele é o nível 5 de paralisia cerebral. GSM, o nome da GE, é o nome de regras de avaliação motora, né? Tem os níveis, todo mundo é avaliado em tudo, né? Mas a parte motora tem uns níveis, assim. E ele é o mais grave. Mas o Giovanni é uma criança muito querida, entende tudo. Tenha fé, escolheu ser batizado, escolheu Deus. Você deve pensar assim: puxa, mas é tão difícil, né? Como é que você está aqui na frente? Por que você ainda prega? Por que você ainda fala? Por que você ainda canta e louva a Deus? Vivendo uma vida assim? Eles vão desistir, porque eu sei que a cura está vindo. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Eu vejo meu filho cantando, louvando, andando, pulando. A Bíblia diz igual o cervo, bem alto, assim, vai dar saltos maravilhosos. E a gente só vai ver esses milagres lindos se ele estiver aqui com a gente. E sabe qual é o nosso centro de reabilitação, nosso lugar de terapias? Veja. A gente só consegue reabilitar espiritualmente dentro da casa de Deus. E por que os nossos queridos que estão sofrendo mais consequências do pecado estão fora? Ah, meu filho não vai entender nada da igreja, do autismo, não está trazendo. Meu
ensinando, vamos lá, filho, posição por oração, pegava a mãozinha dele, que ele não conseguia, a mãozinha fica assim só, né? Na paralisia. Aí juntava a mãozinha dele, vamos fazer o Papai do Céu. E um dia, olha um pouquinho, prefiro fazer o Papai do Céu, ele sozinho, com muita força, ele juntou a mãozinha. Eu derreti. Olha a pena. Então, queridos, por mais lentinho que seja o aprendizado, demorado de alguns, ou muito rápido, igual as habilidades de outros, vamos aproveitar o potencial de cada um. Não deixa a palavra de Deus sair vazia, porque ela cura, ela transforma, ela traz esperança. E ela renovou a esperança da minha família. Ela não deixou meu esposo me abandonar. Ela mantém a minha família ainda firme, apesar de tudo. Porque não é fácil, querida, né? Vocês sabem disso. Não é fácil. Mas assim, a sociedade grita pra gente, mãe atípica ou mãe de filho especial, vai pra casa, seu lugar não é aqui, a igreja não é pra você, a escola não é pra você, o seu filho não é pra sociedade, não tem lugar pra ele andar, não tem lugar pra ele poder ficar, porque lá fora não é preparado para os nossos filhos. Então o objetivo do mapa aqui é preparar a igreja para receber todas as pessoas, porque aqui é o lugar de reabilitação, queridos. Aqui é o lugar que acontece o que? Em Hebreus 11:1, se puder colocar aí, qualquer cura, quando a gente vai conseguir ver Deus. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se você não vê, aonde a gente consegue ver Deus agora? Com fé. E a fé vem aonde? Em Romanos 10:17 diz assim, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil fazer um culto familiar todos os dias em casa, eu sei disso. Minha família não é perfeitinha. Eu tenho minha rotina, a gente passa batido várias vezes. Tem dificuldade sim, igual vocês têm. Somos seres humanos, como eu falei para vocês. A vida está na rotina, tal, dieta, a gente acaba no lado, vou fazer o culto, não vão. Aí tem hora que faz sozinho, tem hora que faz todo mundo. E a vida que segue. Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus precisa estar no nosso lado e ser ouvida. Mas aqui é o lugar que a gente ouve com certeza. Quando a gente vem na igreja, a palavra de Deus é aberta o tempo inteiro, ela é falada o tempo inteiro, ela é cantada o tempo inteiro. E a fé vem de quê? Ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé, quer ter certeza daquilo que você não vê, quer ter convicção de que você está acreditando em algo real, que realmente aquilo especial que a gente quer, que vai ter um céu maravilhoso, a restauração da humanidade, uma cura das nações, que é o que a palavra de Deus diz, é só vindo na igreja. Aqui é o nosso centro de reabilitação, queridos. E como mães atípicas, eu creio que vocês também, quem conhece, eu já senti muito julgada e perguntada como é ser mãe de alguém que não fala, não anda, que vai fazer 18 anos e quase que um bebê. Praticamente, fisicamente falando, mas não mentalmente. Eu lido com um corpinho de um bebê grande, mas com a cabeça de um adolescente, que está revoltado, fica bravinho às vezes, mas é do jeitinho dele. Queridos, assim, como mãe, eu amo do mesmo jeito. Eu tenho 2 filhos, um tipo e uma tipo, de 12 anos que anda, que fala, molequinho, esperto danado. Vi todas as fases de crescimento, eu sei o que é a fase de andar, gatinhando, balbuciar, falar, coisa que eu não vi no meu primeiro. Então, assim, é lindo de ver essas fases desenvolvendo, é muito bonito. Mas se você não vive essa fase como eu não vivi antes, não sofra. Cada um tem um ritmo. E é lindo também de ver um pouquinho que é uma mão juntando para fazer um amém, um para o outro, um Papai do Céu. Cada um tem seu ritmo. E é lindo mesmo de ver essa diversidade mental, física. Não que Deus queira ver os filhos sofrendo, sabe? Mas é bonito de ver dar esperança para eles, não abandoná-los. Quantos são abandonados? Quantos são maltratados? Meu Deus. Mas, assim, qual que é a diferença de ser uma mãe assim, com os 2 tipos de filhos, né? Qual que é o trabalho que eu vou cuidar? Cuidados. Banho, grau, tal. Mas eu não tenho preocupação do Giovanni usar drogas. Eu não tenho preocupação do Giovanni se prostituir. Eu não tenho preocupação do Giovanni colocar um dedo na tomar um choque. Eu não tenho preocupação com o Giovanni afastar de Deus. Só se eu sair. Porque ele vai onde eu estou. Mesmo que ele não queira às vezes. Mas, filho, vamos lá, vamos orar. E ele está junto comigo. Porque é minha responsabilidade. Tudo que acontece com ele é minha responsabilidade. Agora o Juliano é diferente. Eu fico com ele. Com quem são os amigos dele? Como ele vai ser no futuro? Com quem ele vai casar? Será que ele vai continuar na igreja? Será que ele vai continuar sendo fiel a Deus? Será? A gente fica assim, né? Questionando essas questões. Essa é a diferença de um filho como eu vivo. Queridos, Deus também tem nós. Acabei de falar que nós somos os filhinhos atípicos de Deus. E o que ele fez? Se eu pudesse, mesmo se eu pudesse,
dar a chance do Giovanni andar, falar e trocar de lugar com ele, trocaria. Com certeza trocaria. Menino de 18 anos, menino lindo, de olho claro, uma belezinha, você vai uma figurinha. Mas se eu pudesse trocar, eu já vivi, tá bom, né? A gente já viveu a vida de pais, a gente trocaria de lugar facinho, né? Dos nossos filhos. Eu trocaria se pudesse. Tá lá, filho, deixa eu ficar na cadeira de rodas agora para você viver. Você faria isso? Mas eu não posso. Eu não consigo. Porque eu sou limitada. Eu sou Deus. Mas Deus, Ele trocou de lugar com a gente. Ele veio, se tomou uma, sentiu o que a gente sentiu, sentou numa cadeira de rodas, né? Entre aspas, que eu quero dizer para vocês. Ele viveu o que a gente viu, a nossa dor, e deu a chance da gente poder encontrá-lo novamente. Queridos, a cruz é como se fosse a nossa rampa de acessibilidade em um abismo tremendo que nos separa contra Deus. A gente não consegue vê-lo, mas é a rampinha que faz a gente ir para o céu novamente. É só seguir a cruz, aceitar Jesus. Só falar assim, eu creio. Se você estiver encontrando alguém, está em estado terminal, visitando um ente querido que está assim, poucos dias de vida ou horas, o importante, sabe o mais importante na vida deles? Só falar assim para eles, você acredita em Jesus como seu Salvador pessoal? Essa cruz que vai trazer para o céu, essa acessibilidade, é isso que vale, só isso na vida. Se a pessoa falar assim, está salvo, porque Deus ele aceita um coração sincero. É só isso que basta na fé. Ah, José, mas sem cristão é só isso, então eu posso viver do jeito que eu quiser viver. Opa, sem bagunça, né? A gente vê ali frivolidade, chocarice. Se a gente tivesse noção que a gente tem o que acontecendo ao nosso redor, anjos bons e maus, rodando contra a nossa decisão para poder nos tumultuar, só para poder ferir a Deus, uns para defender a Deus, outros para poder atacar a Deus, e a gente está no meio dessa guerra toda. Então, queridos, a missão é aceitar a Jesus como Salvador, é ir para a cruz. E falando em ir para a cruz, a gente vai cantar um louvor muito especial aí. Conhece? Foi na cruz, né? Lembra essa música? Foi na cruz, foi na cruz. Ela fala exatamente o que a gente viveu e leu aqui sobre essa cegueira espiritual. É ali que Deus nos cura. E queridos, vamos trazer todos, independente de quem seja, a condição financeira, a condição física, não importa. Aqui é o lugar de reabilitação. Aqui a gente precisa estar junto. Pais, tragam seus filhos. Pais, venham à igreja. Existe uma pesquisa sobre o Dia dos Pais que fala assim: o pai que permanece na igreja dá mais firmeza aos filhos do que as mães, sabia? Porque a referência sua é tão grande no seu lar. Deus te ungiu como sacerdote na casa. Olha que responsabilidade. Seu papel é de Jesus dentro de casa. Que pesado, né? Uau, isso é Jesus. Meninas, a igreja ainda tem uma brechinha aí de vacilar. Brincadeira, tá? A igreja ainda é imperfeita, tem as manchas, as luzes. Mas, meninos, vocês são Jesus no lar. É muito sério. É muita responsabilidade mesmo. Então, abraça essa responsabilidade. Senhor, eu quero ser como o Senhor no meu lar. Eu quero trazer fé, força para meus filhos. Eu quero ser um exemplo. Eu quero estar junto, aceitar meu filho, mesmo se ele desviar. Ou pai, né? Pedindo na historinha das crianças. Eu quero estar junto com eles. Não quero desistir da minha família. Queridos, não desistam da sua família. Vocês são o que a família precisa para ter saudável, sabe? Ser saudável, uma sociedade saudável é pais e mães juntinhos, estruturando filhos, apesar das dores. Algum dia você gostou dessa mulher aí que você está dando treta no dia nas brigas? Você gostou dela? Tenha paciência. Ela, como você, tem mudado. Vamos crescer juntos, sabe? E edificando esses filhos que Deus te deu, que são bênçãos. Não desistam do seu lado, porque Jesus não desistiu da gente em nenhum momento. Amém? Você quer dizer glória a Deus por isso, né? Ele não desistiu da gente. Ele disse: se alguém recebeu essa desistência de um pai, de terreno, ou de uma família, né? Ou de um esposo, Deus não desistiu de você. Ele nunca desistiu de você. Quando eu perdi meu pai, queridos, eu estava voltando lá no Conferência Geral, 2015, voltando de avião, ouvindo as músicas dessa cantora que eu cantei aí, Lívia Soares. Quero andar sobre as águas, não quero só viver, sabe? A gente não vem mais sobre viver, que dá para viver, tá bom? Não, eu quero ver milagres. Eu quero ver meu pai um dia de novo. E para ver, minha mensagem na minha cabeça já prega. Gisele, se você falar, a mensagem de Jesus vai vir depois que o evangelho será pregado em todo mundo, não é? Então, eu era muito tímida, eu só cantava. Hoje está vendo, eu não estou preferindo melhor que falar do que cantar. Porque falar, xingar, como eu falei para vocês, cantar tem uma pegada, dá uns trenzinhos. Mas, ai, queridos, a lição não foi fácil. E o vazio foi grande. E eu pedi: Deus, seja meu pai agora. Eu vou sentir muita saudade. Eu vou querer contar para ele as coisas. O dia dos pais cheguei.
Quem já perdeu sabe. Dá saudade, muita saudade. Fala, pai, vem cá me ver. E você falou, já você não vai ficar sozinha, sempre vou te ver. E hoje ninguém me liga mais em casa, minha mãe é muito quietinha na dela. E ninguém vem me visitar hoje, nos vários lugares que eu já passei. Saí de Juiz de Fora, minha terra natal, para o Rio de Janeiro, fui para Vitória, Espírito Santo, estou aqui em São Paulo e nenhuma vez minha mãe veio. Porque ela é limitada nesse ponto. Sim, saúde, né? Mas meu pai, eu tenho certeza que ele estaria. Ele era todo espivitado. Bem alegre, bem animado. Ele faz muita falta, mesmo. E pedir, Deus, por favor, seja meu pai. Se você, como eu, já perdeu seu querido, seu paizinho, pede para Deus, ele vai ser seu pai. E paizinhos que estão aí, vivinhos aí, curte eles. Ah, meu pai foi um alcoólatra. Meu pai abandonou a família. É um ser humano, queridos. Deus não te abandona. Valorize esse homem que te deu a vida, apesar de você mais ou menos. Valoriza, vai lá dar um abraço nele se ele está vivo ainda amanhã. Leva um mimozinho, ou só fala, pai, lembra de você. Ou liga, manda mensagem. Às vezes tem pais sofrendo, hoje idosos, arrependidos das lenhas que fizeram no passado, sabe? Como meu pai passou e se arrependeu. Eu perdoei. E eu sinto saudade dele, como eu falei para vocês. Então valorize o que você tem. Enquanto está vivo, que está fazendo muita falta. Olha que já faz 11 anos e ainda me emociona assim de ser vivo. Dia dos Pais, é um vazio, né? É um misto de emoções nas famílias. É a sensação de abandono, ou é a sensação de ausência, ou é a sensação de um grande homem. Não sei como é que vai estar na sua família esse próximo domingo. Mas valoriza, apesar de tudo, perdoa. Perdoa aquele que às vezes te feriu, porque ele é um ser humano, ele é frágil, é falho, mas Deus é o Pai perfeito. É o Pai maravilhoso que pode transformar o seu pai, o seu esposo, a sua família. Pode ser o Pai suprir aquele vazio que todo ser humano tem. E Ele fez isso na cruz. E a gente vai cantar isso agora. Vamos lá? Nós vimos? Cadê o pessoal do louvor? Vamos lá, porque já deu a nossa hora. E vamos cantar lindo, lindo, lindo agora esse louvor para a gente terminar. Porque essa esperança linda que eu trouxe para vocês, queridos, é muito bom ter aqui. Esse é o nosso lugar. É aqui que a gente consegue manter nossa casa firme, nossos filhos firmes, pais saudáveis, pais firmes, lares felizes. Porque Cristo, Ele é o nosso, sabe, paizão, que fez tudo por nós e vai nos realizar 100% com a vinda dele. Eu creio nisso, eu espero nisso, essa é a minha fé. Eu gostaria que você também tivesse esse calorzinho aí no coração. Vamos cantar juntos? Vamos ficar em pé? Pode colocar o louvor.
suas dores, sentiu fome, sede, sentiu vazio e saudade do Pai, como nós também sentimos. Senhor, obrigado pela promessa da restauração que o Senhor deu a cada um de nós. Nos ajude, Senhor, no caminho, até então a sua santa vinda, onde aplaudiremos de pé e queremos estar esperando com muita vontade e saudade do Senhor. Mas enquanto isso, Senhor, nos dê força, nos dê fé, que possamos fortalecer nosso lar, nossa casa, que os pais aqui presentes sejam Cristo, Senhor, sejam esvaziados de si mesmos, sejam preenchidos do Senhor, que eles possam ser homens que dão exemplo aos seus filhos e amem as suas esposas, como o Senhor tem nos amado cada dia. Pai, abençoe cada lar aqui, abençoe os pais aqui representados, aos pais, Senhor, que não estão aqui, mas que o Senhor toque no coração deles, para que sintam vontade de estar aqui e te adorar junto com a sua família. Pai, por favor, restaura os lares que estão destruídos emocionalmente, que estão vazios, estão se sentindo sozinhos. Preencha, Pai, os vazios e as dores que estão aqui nos corações. Senhor, por favor, transforma-nos, Senhor, nos dá fé. E que aqui possamos juntos, como igreja, fortalecer uns aos outros. E tanto pessoas com deficiência ou não, que possam também te adorar aqui e serem restauradas e possamos ver grandes milagres na tua vida. Milagres de salvação, milagres de cura, milagres de restauração, Pai. Por favor, que possamos estar firmes juntos aqui em fé, a cada dia, te adorando e te louvando, para que possamos continuar firmes e combater as vitórias e as guerras do Senhor, e que possamos fazer tremer o reino das trevas. Que o inimigo não tenha poder sobre nossos lares, que não tenha poder sobre as nossas vidas, que não nos influencie todos os dias. Tenha misericórdia de nós, Pai. Que possamos não cair nas suas ciladas e que Ele não tenha prazer em nós, porque temos caído em suas sugestões. Que possamos apenas servir as sugestões do Senhor através da palavra. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis e firmes ao Senhor, como Jó foi. E como essa família, Senhor, o Senhor restaura a nossa também. Te pedimos, clamamos essa força e essa fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus.